Alô Brasil, alô torcida palmeirense, estamos chegando com mais uma live aqui no GE, antes da final da Libertadores, neste sábado, 5 da tarde, Palmeiras e Flamengo em Montevidéu. A gente chega mais uma vez para falar tudo sobre esse jogo histórico neste sábado. Você que não sabe o que fazer para passar o tempo, não sabe o que fazer para dormir, não sabe o que fazer para conter a ansiedade, assista a gente aqui que o seu tempo vai passar mais rápido e a gente vai dar dicas para fazer isso, porque temos aqui Leandro Boca, o homem da voz da torcida, que está em Montevidéu, está já no Uruguai, e é o rei da ansiedade. Ele sabe como resolver esse problema. Então, ele vai passar dicas importantes de como fazer isso para você, torcedor palmeirense. E também Thiago Ferri, este poço de conhecimento sobre o Palmeiras, esta instituição na cobertura do Palmeiras, está aqui com a gente e a gente vai falar muita coisa sobre esse jogão de amanhã. Antes de chamar os meus amigos, eu vou lembrar a vocês que vocês podem participar com a gente aqui da live, mandando o seu recado na nossa caixa de comentários, aqui embaixo mesmo, só descer um pouco a página, vai ter ali para você deixar seu comentário, mande sua pergunta, participe com a gente, ou se quiser, manda no Twitter também com a hashtag GEPalmeiras, ou no nosso Twitter pessoal, a gente lê em qualquer lugar. Thiago Ferri, seja bem-vindo a mais uma live aqui. Tudo bem com você? Vocês também estão na expectativas para esse jogo de amanhã? Olá, Fabrício, Boca, o pessoal que está acompanhando essa live. Agora, chegando perto assim, né? Todo mundo fica ansioso. É um jogo que para o torcedor tem muita expectativa, para a gente que trabalha também, né? Muito conteúdo, bastante coisa que a gente pensa para a véspera do jogo. Então vai ser legal, né? Depois da gente esquentar tanto esse Palmeiras e Flamengo, finalmente a gente vai ver quem vai terminar com o título da Libertadores, quem vai terminar com a taça, né? Da Libertadores, a taça reformada da Libertadores. Então, com certeza, a expectativa que o torcedor tem, a gente aqui também tem para esse jogo no Centenário. Leandro Boca, seja bem-vindo. Conta um pouco para a gente como foi a sua experiência para chegar até Montevidéu. Você, o representante do Palmeiras na voz da torcida, e viajou nos braços do povo, né? Como foi a sua experiência para chegar aí? Família Palestrina, quando surge Fabrício, Ferri, muito legal estar nessa live aqui com vocês. Eu estou muito cansado, mas tem uma coisa que move tudo e que a gente é capaz de ultrapassar qualquer tipo de estresse e cansaço, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu saí ontem de São Paulo, da minha casa, mais precisamente, às 15h30, fui diretamente para o aeroporto de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos fui para Porto Alegre, de Porto Alegre eu peguei um ônibus, esse ônibus fez uma parada em Pelotas, depois, mais ou menos por volta das 6 da manhã, nós chegamos na fronteira com o Uruguai, 6h30, e aí aquela canseira é um modo de dizer, claro, porque são leis, são regras, a gente tem que seguir, em função da entrada no país, toda a documentação, a questão do Covid, o PCR, a carteirinha de vacinação, nós ficamos 3 horas para atravessar a fronteira Brasil-Uruguai. Quando entramos no Uruguai, foram mais 3h30, 4 horas de viagem, até mais uma parada. Enfim, eu cheguei aqui na cidade que eu estou, que é no interior, é uma cidade pequena chamada Minas, e não você foi para o outro lado, então. Eu subiu em vez de descer, né? Eu fui para um lugar longe, que era onde eu consegui ficar aqui. E aqui eu acabei chegando às 14h50, ou seja, foram quase 24 horas de viagem, mas tudo vale muito a pena. E o legal foi nas pausas acompanhar a torcida do Palmeiras no ônibus, a torcida do Palmeiras no aeroporto, a torcida do Palmeiras na pausa para o café. Você vê que o palmeirense está muito motivado, está muito ansioso. O palmeirense está colocando muita fé no time dentro de campo. Muito se fala também, a torcida do Flamengo está em maior número aqui no Uruguai. A torcida do Palmeiras está chegando e a gente está fazendo o nosso barulho também. Muito legal acompanhar o torcedor de perto, a galera quente pra caramba para esse jogo. Tá realmente muito emocionante. Apesar de cansado, eu vou acordar amanhã cedo, 6 horas da manhã, eu vou direto para Montevidéu e passarei o dia lá, Fabrício Crepaldi. Me fala uma coisa, Boca, é muito perrengue essa viagem que você fez, assim, você falou que está muito cansado, mas, 3 horas para cá, 3 horas para lá de espera, não sei o quê. Para o torcedor que pensou em ir e acabou não indo, que não conseguiu o ingresso por conta de dinheiro, enfim,
é muito, muito perrengue, é muito difícil essa viagem da maneira que você fez? Fabrício, é difícil. É difícil, só que é o que eu falei para você, o amor ao Palmeiras e a vontade de estar numa final de Libertadores da América fora do país, ela é maior, né? É perrengue porque, assim, são 24 horas viajando, né? E de ônibus, e às vezes, vamos supor, você tá com muito sono, você quer dormir e a galera tá em festa no ônibus. E você não pode julgar, porque em muitos momentos eu também queria estar em festa e outras pessoas querendo estar dormindo. Então, assim, você ficar também 3 horas em pé na fila lá da imigração, né? Foi bem complicado também. É perrengue. Fora a questão de alimentação, nós não paramos muitas vezes para comer, então a gente ficou com fome também. Só que aquilo, cara, torcedor é movido a paixão, Palmeiras é paixão, Libertadores é paixão, é um clássico, um dos maiores clássicos do Brasil que nós estamos vivendo. Talvez os dois clubes de maior força no futebol de 2015 para cá sejam Palmeiras e Flamengo, e acho que a prova de fogo, não sei se essa é a expressão correta, é agora numa final de Libertadores da América. Todo palmeirense quer, porque quer ganhar do Flamengo essa partida. Então, é perrengue? É perrengue. Vale a pena? Para ver o Palmeiras numa final de Libertadores, faria isso 10 vezes novamente. Muito bem, hoje tivemos novidades no dia do Palmeiras, já tivemos reconhecimento, já tivemos treinamento, tivemos coletivas e tivemos uma confirmação importante com relação a Felipe Melo. É isso mesmo, Thiago Ferri. Você poderia contar para os nossos espectadores o que aconteceu com o Felipe Melo? Felipe Melo hoje participou da entrevista coletiva prevista na véspera do jogo, ele e Abel Ferreira, e o Felipe Melo falou que vai pro jogo. Falou, fisicamente eu vou ter condições, e o Abel até estava do lado dele e falou, ó, você que se prepare porque você vai jogar. Agora, a questão é, o Felipe vai ser titular ou não? Que ele tem condições, que ele vai estar entre os relacionados ali para o titular ou para o banco de reservas, ele vai estar. A dúvida é se ele joga ou não. Ele, se não jogar, o Danilo seria o favorito ali a assumir a vaga, né? A gente está vendo a matéria com as declarações dos dois, que o Abel falou, o Felipe Melo, o espírito do Felipe Melo é muito importante, ele tem a aura de títulos, que é isso que o Abel citou na entrevista ali no Estádio Centenário, falando que é um cara, a experiência do Felipe Melo é muito importante em momentos como esse, e o Abel é um cara que, por mais que ele trabalhe bastante categoria de base e chegue em jogos assim, ele gosta de ter jogadores como o Felipe Melo, como outros líderes mais experientes do elenco em condição. Então é importante para o Abel tê-lo à disposição, condição física, né, apesar das dores no joelho direito que ele vinha tendo recentemente. Agora a dúvida é, vai ser titular ou não? Meu palpite é de que ele vai ser titular. Eu acho que o Felipe Melo vai jogar a partida, junto com o Zé Rafael, meio campo ali com o Veiga e o Scarpa, além de Dudu e Rony na frente, mas essa confirmação, de fato, a gente vai ter, e os jogadores também, né? Só vão ter amanhã, porque a gente sabe que o Abel, ele só gosta de comunicar para o elenco, para os jogadores, a equipe que vai jogar de fato na véspera ali da partida, na véspera não, algumas horas antes da partida, na pré-eleição, quando passa as últimas instruções ao elenco. Acho que por tudo aquilo que o Abel vem fazendo nos últimos tempos, não faria muito sentido ele deixar o Felipe Melo fora, ele estando em condições, né? E num jogo como esse, o cara vai tomar infiltração, ele deve estar fazendo tratamento 4, 5 vezes por dia. Então é aquela coisa, se ele tiver 50% do joelho, ele vai para o jogo. Só se tiver muito mal para não participar de uma final de Libertadores. E ele estando em condições de jogar como falou que está, não faria sentido o Abel deixá-lo fora do time por aquilo que ele vem fazendo nos últimos jogos. Eu, particularmente, acho que o Felipe Melo tem jogado muito bem. Ele deu uma ajuda muito importante para acertar esse setor defensivo, jogou muito contra o Atlético Mineiro. Então, o Felipe Melo bem, me parece uma certeza que ele vai para o jogo. Seria uma surpresa muito grande se ele não fosse. O Felipe Melo vai para o banco, mas por opção. Isso aí seria muito surpreendente, né? Só se de repente acontece, né, Fabrício, amanhã algum teste, ele fala, não, meu joelho está realmente incomodando demais, não tem condição, ele vai ficar por uma necessidade extrema no banco de reservas, só assim, porque é o que você falou, o mínimo de condição que ele tiver, ele vai jogar, o Abel não vai abrir mão dele, ele também não vai abrir mão de perder esse jogo, e ele até na entrevista coletiva, ele lembrou que era diferente, era um problema muito mais grave, mas ele passou por uma situação parecida na final do ano passado, porque ele teve a fratura na perna,
ficou ali, se não me engano, 3 meses fora em recuperação, e aí ele conseguiu voltar na véspera do jogo, e ele entrou na final nos últimos minutos, depois que o Palmeiras fez 1-0, ele foi um dos substitutos, e aí, para fechar o jogo contra o Santos, ele levantou a taça junto com o Gustavo Gomes. Então, ele falou até, esse caso de agora é um probleminha perto do que ele teve antes. Mas é novamente o Felipe com essa dúvida aí, com esse problema físico, às vésperas de uma final de Libertadores no Palmeiras. Boca, como o seu codinome, a sua alcunha diz, a voz da torcida, você que viajou com muito torcedor, que tem um contato muito próximo com a torcida, o time ideal para vocês tem o Felipe Melo como titular nessa final? Sem a menor dúvida. Respondo de bate-pronto. Felipe Melo, titular do Sociedade Esportiva Palmeiras, na opinião da maioria dos torcedores que eu me comunico, né? Não posso falar por todos, mas falo por mim e por todos que conversam comigo através das nossas redes de comunicação. O Felipe Melo é um torcedor dentro de campo. O Felipe Melo, para ele deixar uma bola passar porque ele sentiu uma dor, eu acho que vai ser muito difícil. Felipe Melo é o típico jogador que, se a dor dele tiver multiplicada por 10, ele vai multiplicar por 100 e vai correr atrás da bola. É um cara que realmente deixa o joelho em campo se precisar. É claro que eu não estou falando isso não me preocupando com a saúde do jogador. Ele tem que se preocupar com isso. Mas, entendendo como o Felipe Melo age, eu conheço o Felipe Melo pessoalmente, inclusive. Cara, ele é um torcedor dentro de campo. Então, na minha opinião, sem a menor dúvida. Além do que é um jogador experiente, é um jogador que fala alto se precisar falar, é um cara que fez a diferença nos últimos jogos, é um cara que, como volante, atuou muito bem. Então, se você me perguntasse um dos jogadores que tem que ser titular nesse time, sem dúvida nenhuma, Felipe Melo. Lembrando que vocês também podem mandar mensagem para a gente pelo YouTube, para quem está assistindo pelo YouTube, porque nesse momento a gente tem o quê? Uma grande discussão entre palmeirenses e flamenguistas, como sempre, aqui nos comentários do YouTube, um xingando o outro, é Michael, é Rafael Veiga, é isso e aquilo. Mandem mensagens, mandem corações, que a gente lê aqui na nossa live também. Eu vou aproveitar para ler uma mensagem, a gente está falando muito do Felipe Melo, uma mensagem que o Jonathan Moraes mandou para a gente no Twitter. Qual tática para vocês surtiria mais efeito? O time com Felipe Melo como terceiro homem da linha de trás pela direita e sem um dos armadores, ou com 2 volantes e os 4 da frente que já vinham jogando? O Felipe Melo, acho que independentemente de formação, escalação, ele vai fazer esse papel de terceiro zagueiro em vários momentos do jogo, né, Tiagão? Eu acho também. A gente até estava conversando sobre isso no podcast que a gente gravou, que mais tarde também entra para quem quiser acompanhar com o Diário da Libertadores. Eu imagino o time como a gente está falando, com os 2 volantes, os 2 meias e os 2 atacantes, mais com o Felipe Melo em alguns momentos no jogo, quando o Palmeiras for defender, formar uma linha de 5 como um dos zagueiros, entrar ali entre o Gomes e o Luan e jogar realmente com 5 na defesa, e aí 4 jogadores no meio campo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Scarpa e Dudu, e o Rony mais na frente, isso para se defender, né? E aí é o que o Fabrício falou, né? Não é que a equipe vai jogar com 5 na defesa. Em dados momentos vai jogar sim, em outros momentos o Felipe Melo fica mais posicionado como meio-campista mesmo, e o Palmeiras joga como vinha atuando nas últimas partidas, mas é uma coisa que o Abel gosta de fazer, ele gosta de modificar, né? Mesmo durante o jogo, os mecanismos, saída de bola com 3 jogadores, às vezes com 2 e 1 na frente, então ele vai mudando, e eu acho que o Felipe vai ser um cara que muitas vezes a gente vai ver ele fechando uma linha de 5, que por mais que seja uma equipe diferente, foi uma estratégia que deu certo contra o Atlético Mineiro. Eram 3 zagueiros de fato ali, né? O Palmeiras jogou de fato com 3 zagueiros e uma linha de 5 quando defendia, mas o Felipe Melo é capaz de fazer isso em dados momentos na partida, e é o que eu imagino. Eu acho que até por essa condição, né, talvez seja até melhor para o Felipe ficar um pouco mais preso ali entre os zagueiros, por não estar aparentemente no seu ideal, no 100%. Então, é o meu palpite. Acho que o Felipe, muitas vezes, a gente vai ver na defesa ali, jogando, fazendo uma linha de 5. O Abel Ferreira, mais uma vez, disse que tem um plano. O Abel Ferreira ele parece cebolinha, né? Ele sempre tem um plano, sempre fazendo planos, planos e planos. E preocupa vocês, pela qualidade do Flamengo, se o plano do Abel Ferreira para amanhã, se aquele time ultra defensivo, digamos assim, como ele foi contra o Atlético Mineiro, ou as características que esse jogo colocam podem ser interessantes para o Palmeiras jogar dessa maneira?
Aí vocês resolvem quem vai responder primeiro. Vai lá, Boca. Caras, é o seguinte, a gente está numa altura do campeonato que a gente tem que acreditar no que o treinador vai propor, né? Eu não tenho como aqui, nesse momento, duvidar ou questionar um dia antes sobre a capacidade do Abel de armar o time, né, para jogar. Então, nesse momento, eu simplesmente levanto a mão e falo: Abel Ferreira, que o seu plano esteja certo, coloque em prática e faça o Palmeiras campeão do jeito que você imaginar. Se você sentar numa roda de torcedores agora, eu almocei com muitos torcedores do Palmeiras aqui, é aquela coisa, qual a escalação do Palmeiras, cada um pensa uma coisa, né? Cada um entende de uma forma. Só que nesse momento eu não penso que a gente tem que ter preocupação. A gente tem que acreditar no treinador e que isso dê certo. Sobre a forma de jogar, que você me perguntou, Fabrício, o Palmeiras na Libertadores é um Palmeiras diferente. A gente não pode esquecer disso. O Palmeiras na Libertadores não é o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Muito menos o que jogou a Copa do Brasil, que não jogou, né? Muito menos o que jogou o Campeonato Paulista. O Palmeiras na Libertadores é um time totalmente diferente. E é um time que, quando precisou jogar mais na defensiva, deu certo. Quando atacou, também deu certo. Então é o momento do torcedor apoiar. Quem estiver aqui no Uruguai, eu sei que isso vai acontecer, o torcedor não sairia de São Paulo para vir para o Uruguai para vaiar. Vai apoiar. Se você estiver em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, energias positivas para apoiar o Palmeiras. E não é o momento de você discordar do Abel Ferreira e achar que isso e achar que aquilo. O treinador do Palmeiras é o Abel Ferreira. Ele é um cara que recebe para isso. Ele tem um plano e nós vamos ter que concordar com o plano dele. A sua casa serve a Abel Ferreira, é isso? Perfeito, cara. Perfeito. A gente tem que acreditar, tem que confiar e lembrar, torcedor palmeirense. A gente precisa lembrar disso. O Palmeiras na Libertadores é um Palmeiras diferente. O time do Flamengo é um time com peças superiores ao Palmeiras. Eu concordo com isso. Tudo bem. Agora, a final de Libertadores é final de Libertadores, meu amigo. É um jogo, é um grande time contra um outro grande time, um dos maiores clássicos do Brasil, é o campeão de 2019 contra o campeão de 2020. Tudo pode acontecer e que dê o campeão de 2020 novamente. Thiago Ferri, por que o Palmeiras da Libertadores é diferente? Tem a ver com esse espírito que o Abel coloca? Porque querendo ou não é, assim, o Palmeiras ele tem um problema, entre aspas, que é não talvez jogar tão bem ou não se dedicar tanto em jogos que não tem tanta importância ou em jogos que o Palmeiras está praticamente classificado. E aí eu falo isso porque ganhou do Defensa e Justiça fora na Recopa, foi em casa e perdeu. Ganhou do CRB fora na Copa do Brasil, chegou em casa e perdeu. Campeonato Brasileiro, que não são esses jogos de mata-mata, que é aquele negócio mais longo, o time, embora faça boas campanhas nesses últimos 2 anos, ele não consegue disparar e se fixar entre ali o líder, brigar pelo título de fato. Tudo bem que tem as Libertadores, né, no meio do caminho, e isso com certeza muda. Mas por que o Palmeiras é tão diferente? Você acha que o Abel, na hora desses jogos decisivos e mata-mata, ele consegue entrar na cabeça do jogador, ele consegue extrair o máximo em situações como essa? Eu acho, e o Abel, ele tem uma forma de planejar esses jogos que é muito peculiar. Pelo fato de o Palmeiras não estar mais brigando pelo título brasileiro, né? Até acho que isso tem mais relação à partida da semifinal. Ele transforma as partidas antes desses jogos como um preparativo para a decisão. E isso não é parte tática necessariamente, mas às vezes até física. Nos 2 jogos, o Palmeiras chegou sem jogadores machucados. Chegou contra o Atlético sem jogadores no departamento médico e, de novo, tem o Felipe Melo com essa questão com dor no joelho, mas não é uma lesão, né? Então o Palmeiras não tem jogadores machucados. E aí é engraçado porque a minha impressão, por aquilo que a gente vê do Abel e pela forma como, por ele trabalhar dessa forma, não importa para o Abel se o Palmeiras vem de 4 jogos sem vencer no Brasileiro ou se o Palmeiras tivesse vindo daquela sequência de 6 vitórias seguidas. Porque na cabeça dele, ele tem essa ideia para o jogo, independente do que aconteceu nas partidas que vieram antes. Então, tanto que a gente viu o Palmeiras eliminar o Atlético Mineiro, provavelmente no pior momento da temporada, de resultados, né? Foram aquelas 7 partidas sem vencer, contando o Brasileiro e Libertadores. E é uma coisa muito diferente, não é uma coisa que a gente está acostumado aqui, porque a gente vê, o pessoal se preocupa, fala, pô, o Palmeiras, o time está chegando em baixa para a decisão.
ele não interpreta dessa forma. Ele até falou que os jogos com o Atlético Mineiro, né, que o Palmeiras estava sendo muito criticado no Brasileiro, ele falou, os treinos foram ótimos pensando no jogo do Atlético Mineiro. E a gente conseguiu o resultado dessa forma. E aí tem uma questão também de evolução dessa questão mental, de entendimento da comissão técnica, dos jogadores também com a comissão técnica. O Palmeiras teve muita decisão, só com o Abel Ferreira são 6 finais. Venceu 2, pode vencer a terceira agora, teve 3 vices doloridos, uma eliminação dolorida para o CRB. Acho que tudo isso forja, molda, é uma casca, é uma força mental para o elenco, e aí tem o técnico que trabalha dessa forma. Então acho que por isso, tudo isso transforma realmente o Palmeiras numa equipe diferente para a Libertadores, especialmente agora nesse momento em que o foco mesmo é só Libertadores, não tem brasileiro, né? Você está mutado, Fabrício. Olha só, hein? Eu estava mutado, eu voltei. Eu falei que tem uma diferença grande da maneira como o time se comporta nessas competições de mata-mata em jogos grandes, né? Eu falo isso porque o time foi eliminado pelo CRB. A gente está vendo aí na tela, até vou aumentar a minha tela aqui para eu poder ver mais fácil para falar, que o Palmeiras e o Flamengo brigam pela hegemonia do futebol dos últimos anos. E a gente tem aí contratações feitas pelos dois times. Os dois times gastaram muito dinheiro nos últimos anos. A gente vê ali Praz, Muralha. O tempo passou e as coisas melhoraram muito para os dois lados. O Palmeiras campeão da Copa do Brasil de 2015, Brasileiro 2016, Brasileiro 2018, o Flamengo campeão da Libertadores 2019, é o atual campeão brasileiro, conquistou outro título brasileiro no período. Então, é um time muito, muito forte. São os dois principais times do futebol brasileiro nos últimos anos. Ô, Boca, tem muito jogador do Flamengo que você gostaria de ver no Palmeiras? Fabrício, não queria responder isso para você um dia antes do jogo, né? Porque isso daí pode zicar o Palmeiras de certa forma. Vamos responder de outra forma. Vamos lá. Porque eu sou, na verdade, eu comento aqui sendo pouco clubista, né, Fabrício Crepaldi? Mas os jogadores do meio para frente do time adversário são jogadores de muita qualidade, né? É inegável. Tem jogadores que, apesar da qualidade, eu não gostaria em função de fatores externos. É o caso do Gabigol, por exemplo, que um grande jogador no Brasil, porque fora do Brasil não fez absolutamente nada, mas eu não gostaria de ver com a camisa do Palmeiras. Agora tem outros jogadores lá que são grandes jogadores que seriam muito bem-vindos com a camisa do Palmeiras em algum momento, mas nesse momento, de Everton a Dudu e Rony, eu prefiro os 11 do Palmeiras. Você prefere os 11, você é 100% time do Palmeiras. Hoje eu sou, Fabrício Crepaldi. Hoje eu sou. Nós temos jogadores na equipe do Flamengo, repito, principalmente do meio para frente. Se a gente pegar o Bruno Henrique, o próprio Gabigol, o Arrascaeta, o Michael tá fazendo toda a diferença no time do Flamengo. São jogadores que a gente sabe que acabam desequilibrando, inclusive são jogadores que desequilibraram nos jogos contra o próprio Palmeiras durante o ano, né? O Flamengo foi superior ao Palmeiras durante o ano. Porém, o ano não acabou, Fabrício Crepaldi. Agora eu vou pedir para o Diogo deixar na tela aí. Diogo Venturelli, nosso diretor aqui, que é o rei de Capão Tá Bonito. voando, hein? Diogo. Não tem ninguém mais importante em Capão Bonito do que Diogo Venturelli. Porque teve essa matéria no GE, aí tem essa avaliação, né? De quem é craque, de quem joga muito. Aí eu queria ver se vocês concordam, hein? Quero ver. Dudu é craque? Sim. Craque. Gustavo Gomes é craque? Sim. Craque mais do que craque. O Everton é craque? Craque. Sim. Para mim, estou de acordo com os três. Vamos para os craques do Flamengo, hein? Arrascaeta é? É craque. Sim, infelizmente. Felipe Luiz, sim. Sim. Acho que sim, também pela história dele, né? Para a posição. A história. Então no futebol brasileiro ainda. Perdão, Ferri, pode falar, acho que eu te cortei. Não, falei, ainda mais nas opções que a gente tem no futebol brasileiro, acho que ele entra como craque. Exato, acho que o Felipe Luiz tem muita história, a história dele transforma ele num jogador excelente. Hoje, para mim, que estava no auge, mas se você pegar os padrões e parâmetros brazucas, ele é um jogador diferenciado. Gabigol é craque? Eu acho. Para o futebol brasileiro, eu acho que sim também. Sim.
E aqui vem a controvérsia, né? Rodrigo Caio é craque? Não acho, não acho. Aí fomos unânimes. E aí, dos outros aqui, o Rafael Veiga, para mim, hoje, neste momento, entraria nessa lista de craques. Não sei se vocês concordam. É justo. Eu não diria que o Rafael Veiga, Fabrício, é um craque. Pelo potencial individual e habilidade que ele tem, mas de tanto que esse cara é regular, de tanto que ele ajuda o Palmeiras, tanto tempo sendo regular, tendo uma disciplina tática, que é difícil não colocar ele como um jogador fundamental. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele não tem aquele potencial individual que tem um Dudu, por exemplo, né? Só que, cara, o Veiga é essencial ao Palmeiras, né? Então ele entra assim nesse tipo. Não, eu acho também, mas pelo que ele tem jogado nessas duas últimas temporadas, acho que dá para entrar. E acho que do lado do Flamengo aqui, eu colocaria também o Bruno Henrique na lista dos craques aqui, porque para mim ele é o melhor jogador do time, junto com o Arrascaeta. Acho que vai muito por aí, né? Você concorda, Thiago Ferri? Um dos melhores jogadores do Brasil hoje, com certeza. Concordo. É que o David Luiz tem pouco tempo, mas eu acho que o David Luiz também em breve entraria na minha lista como craque, porque esse sim acho que é um cara bem, bem acima do nível do futebol brasileiro. Eu concordo também, mas tem que esperar para ver como ele vai jogar. A gente tem mensagens chegando também aqui no YouTube. Como eu falei, tem um monte de palmeirense e Flamengo discutindo aqui, mas o Luan Ferreira mandou uma pergunta. Com a formação que o Abel planeja entrar, qual seria a linha do meio-campo? Aliás, o Luan Ferreira mandou essa pergunta 450 vezes. Não é culpa do Luan Ferreira, é culpa das pessoas que ficam mandando xingamentos ao outro time, um atrás do outro. E obrigado pela sua pergunta, Luan Ferreira. Thiago Ferri, com a formação que o Abel planeja entrar, qual seria a linha do meio de campo? Seria a gente falou Felipe Melo, Zé Rafael, o Scarpa pelo lado direito, o Veiga centralizado, o Dudu pelo lado esquerdo e Rony. E aí o Palmeiras sem bola, o Felipe Melo poderia entrar ali na defesa, fazer uma linha de 5, os outros jogadores, de repente, Scarpa pelo lado, Zé Rafael, Veiga por dentro e Dudu do outro lado, e o Rony na frente, por exemplo. Aí ficaria um 5-4-1 para se defender e para atacar, como ter atacado com o 4-2-3-1. O Palmeiras alterna muito durante o jogo, né? Na marcação, ele alterna na maneira quando tá com a bola, quando tá sem a bola. É difícil. Os lados também. Os lados alternam também, às vezes o Dudu cai pela direita, pela esquerda. Então é uma maneira mais de se colocar num campinho assim, porque dentro de campo mesmo eles variam muito. Outra pergunta para vocês. Esta é de Fabrício Crepaldi, do bairro da Moca, de São Paulo. Na Moca só tem palmeirense, hein, Fabrício? Na Moca só tem palmeirense. Amanhã vai ser uma festa. Moca, caso o Palmeiras seja campeão. O ano passado eu não presenciei, este ano, na Libertadores do ano passado, não presenciei, porque eu estava no Catar já para a cobertura do Mundial, mas minha mãe me relatou que foi quase um ano novo aqui na Moca, e este ano acho que a preparação por aqui é a mesma, muitos italianos na região. Mas a pergunta de Fabrício Crepaldi, da Moca, é inclusive sobre isso. Se, na visão de vocês, tem muita diferença ou muita semelhança com relação ao que aconteceu na final de 2020. Como o Palmeiras chega, como o adversário traz problemas para o Palmeiras, porque tem uma diferença aí, né? O Palmeiras ele tem ganhado muito do Santos nos últimos anos. E agora ele vai pegar um time que ele tem muita dificuldade de ganhar nos últimos anos. O que dá para ter de semelhança e diferença nessa final com relação à final de 2020? Muito, muito legal essa pergunta. Obrigado, primeiro Boca. Porque, Fabrício Crepaldi da Moca é um cara muito inteligente. Muito inteligente, muito inteligente. Inclusive, gostaria muito de fazer mais lives com esse cara. É o seguinte, no ano passado existia uma expectativa muito grande em função do Palmeiras não ir para uma final de Libertadores da América desde o ano 2000, né? Então, assim, foi muito tempo sem uma final de Libertadores da América. Em contrapartida, nós enfrentávamos um time que vinha perdendo jogos do Palmeiras, que era o time do Santos, e, na minha humilde opinião, um time inferior ao Palmeiras no ano passado. Isso não deixava o jogo mais fácil ou mais difícil, como eu já falei no começo dessa live, cada jogo é um jogo, é final de Libertadores, o Santos poderia ter sido campeão, inclusive não foi, tá? Deu tudo certo pro Palmeiras, graças a Deus.
Esse ano, eu acho que já é o contrário. Não existe aquela expectativa de muito tempo sem uma final de Libertadores. Afinal, nós acabamos de ser um finalista de Libertadores. Mas, em contrapartida, nós vamos enfrentar um time que vem sendo casca grossa contra o Palmeiras. Os últimos jogos não são favoráveis. O palmeirense está por aqui. Então, são jogos totalmente diferentes. É muito diferente o Palmeiras enfrentar o Santos de 2020 e o Flamengo de 2021. Eu não sei se o Ferri concorda comigo. Eu concordo. A questão, para mim, tem uma diferença. O Palmeiras foi para a final contra o Santos, nesse cenário que o Boca falou. Todo mundo colocava o Santos como uma equipe inferior ao Palmeiras, e de fato nos nomes era, apesar do trabalho muito bom do Cuca no Santos. Só que o Palmeiras, ele estava num momento em que era um técnico que tinha chegado ali há 3 meses, um português que poucas pessoas conheciam aqui, depois do Palmeiras não conseguiu trazer o Ramires, e o Palmeiras veio de uma semifinal muito maluca, né, porque tem aquela exibição maravilhosa na Argentina contra o River, 3-0, depois aquele jogo desesperador no Allianz Parque, a derrota por 2-0, então tinha eu vou dizer assim, uma certa dúvida em cima do time, por isso, porque era um time com muitos garotos, era um time que veio dessa semifinal, que teve um momento maravilhoso, um momento horroroso, e fechou, né, a imagem que ficou foi aquele momento, querendo ou não, muito ruim do Allianz Parque. Então acho que tinha uma certa dúvida em cima da capacidade, né, de controle. O Palmeiras é uma equipe que nos últimos anos vinha tendo muitas dificuldades em mata-mata e conseguiu resolvê-las razoavelmente durante esse período com os portões fechados, sem torcida. E aí, então agora acho que o Palmeiras ele chega para a final, por mais que seja um adversário com jogadores mais qualificados, um time, né, um conjunto mais forte no Flamengo, com essa casca de Libertadores mais moldada. Então, acho que isso também dá uma confiança um pouco maior para o torcedor, porque é o que o Boca falou, que você falou, Fabrício, o Palmeiras na Libertadores é diferente. Muita gente hoje em dia sabe disso. Os caras sabem que o Palmeiras vai chegar, vai dificultar o jogo, vai ser difícil vencer o Palmeiras. Então, é um ambiente, é um adversário mais forte do que foi o Santos do ano passado, mas acho que o Palmeiras também ele chega mais provado por tudo aquilo que passou durante esses 10 meses aí entre as duas finais. Eu vou até pegar uma pergunta, consegui caçar uma pergunta aqui no meio dessa guerra que está o chat do YouTube, do ex-campeão no porão com o símbolo do Cruzeiro. Não sei o que ele quer dizer, mas tem o símbolo do Cruzeiro e está participando. Ele fala, eu acho bobagem essa parada de torcida. 2019 tinha mais torcedor do River e foi o Flamengo que foi campeão. O importante é ver o estádio cheio. O que vocês acham? Olha lá, aí está aí o ex-campeão no porão, plugado na nossa tela. Primeiro que a gente não vai ter o estádio cheio amanhã, provavelmente, né? Porque são quase 60 mil torcedores, quase 60 mil ingressos, e são mais ou menos 14 mil para cada lado, né, Tiagão? E o Palmeiras ainda não tinha vendido tudo, tem muito ingresso para a torcida local, para os uruguaios, para convidado, e os uruguaios não vão pagar mais de $100, né? Custa $200 que custa o ingresso para assistir um jogo de 2 times que não é do país deles, que não são do país deles. Então, não vamos ter o estádio cheio, muito provavelmente. E sendo 14 mil para um lado, 12 mil para um lado, contra 8, 9 mil do outro, não deve ter uma influência muito grande no jogo também não, né? Eu acho que não também. Até o Palmeiras, por exemplo, classificou contra o Atlético Mineiro com o estádio inteiro contrário. E até nesse caso, acho que o Palmeiras usou a seu favor o fato de não ter torcida, de a torcida ser a do Atlético. Porque jogou sem torcida na ida, né? Isso, então, portão fechado aqui, lá com 40, 50 mil pessoas, né? O Mineirão estava lotado, já estava com capacidade máxima, se eu não me engano. E o Palmeiras usou a seu favor, porque o Palmeiras conseguiu fazer o seu gol ali, e aí mudou o ambiente, a torcida acabou enervando ainda mais o Atlético, e aí deu errado. Então, eu também acho que não vai influenciar. A gente vê muito flamenguista, foi bem antes, né, pro Uruguai. A gente tem o Felipe Zito, que chegou no começo da semana, e ele vinha relatando que no começo da semana eram muito mais flamenguistas. Agora, no fim da semana, os palmeirenses estão começando a chegar em maior número em Montevidéu. Então, acho que no jogo, assim, acho que não vai ter tanta influência também, não. Ô, Boca, antes de você partir, porque, para quem não sabe, o Boca é uma celebridade, né? Então, se você encontrar com ele aí pelas ruas de Montevidéu, tira uma foto, registra esse momento, porque Boca tem um evento para fazer daqui a pouco, então ele vai sair da nossa live antes
como eu vendi o seu peixe aqui no começo da nossa transmissão, o Alisson Mendes pergunta: o que fazer para dormir hoje? Você, que é um cara muito experiente nessa área, você que é um cara que trabalha com profissionais do esporte, de alto rendimento, momentos de ansiedade, vou até falar um pouco mais baixo agora para acalmar o torcedor. O que o torcedor palmeirense pode fazer, isso mesmo, medita, tranquilo, para se acalmar e dormir bem na noite que antecede a final da Libertadores? Não faço a menor ideia, torcedor palmeirense. Inclusive, torcedor palmeirense, você que me encontrar aqui no Uruguai, aliás, agradeço a galera que colou junto hoje, foi muito bacana. Hoje, né? Já não sei mais o que é hoje, ontem, porque eu não durmo. Eu não sei como vai ser fazer para dormir. Eu nem posso aqui falar para você, pô, toma um negocinho aqui, porque isso é errado se falar na internet, né? Eu apenas falo para você, torcedor, viva, curta, o futebol é cíclico, né? O Palmeiras vive um momento muito bom há alguns anos e a gente tem que curtir. Agora, Fabrício, eu quero essa regra para dormir, cara. Primeiro porque eu estou arrebentado, muito cansado, e amanhã eu vou passar o dia em Montevidéu, vou passar o dia gravando com a torcida. Eu gosto disso, é algo que vocês sabem que eu gosto muito de fazer. E eu não sei, cara, eu não sei, porque, você falou isso, como você já fica ansioso? Eu tô pilhado, cara, é complicado, velho, eu só penso nesse jogo, desde que classificou contra o Galo, eu só penso nesse jogo, não faço mais nada a não ser pensar nesse jogo. Minha mulher já tá quase me expulsando de casa, cara, tá difícil. Não, ela não vai te expulsar porque você tem uma linda filhinha para criar ao lado dela, então fica tranquilo que ela não vai te expulsar, mas você pode se encontrar e tomar um chazinho de camomila, um chazinho de erva cidreira, essas coisas ajudam a tranquilizar, a você ficar mais calmo e relaxar. Não tem como. A torcida, na verdade, eu já penso o contrário. Vai lá, se reúne, toma uma cerveja, brinca com os amigos, pula, canta Palmeiras, grita bastante, vamos junto. Não dá para relaxar, Fabrício, não tem como. Eu espero que o palmeirense só relaxe lá para terça, quarta-feira, que amanhã nós sejamos campeões e que aí o Palmeiras comemore muito, sábado, domingo, a segunda-feira às vezes tem que voltar a trabalhar, é meio complicado, né? Tem que acordar cedo, mas tá tudo bem, comemora lá, zoa no trabalho, tá tudo bem. Então, Boca, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa sorte aí na sua jornada em Montevidéu. Você volta com a gente em todas as mídias que temos aqui, tem podcast, tem site, Sim. tem live. Você está sempre com a gente. Um abraço e até a próxima. Deixa eu só deixar um recado para a galera que acompanha o GE aqui. Acabamos de jogar no GE toda essa saga da viagem, é bem legal, o vídeo está bem interessante, se vocês quiserem assistir, convido. E logo mais tem a participação no GE Palmeiras, beleza? Amanhã estou em vídeo e áudio aqui com vocês de novo. Um grande abraço, avante palestra, tá chegando! Valeu, Boca. Eu e Thiago Ferri seguimos aqui. Lembrando que você, torcedor, pode mandar sua mensagem para a gente aqui na página mesmo, só descer um pouco, tem ali os comentários. Mande no YouTube, mande no Twitter, que a gente lê a pergunta no ar. Thiago Ferri, vamos vender o nosso peixe agora. O Diogo Venturelli muito bem nos lembrou. Hoje entrou uma matéria que fizemos com Gustavo Gomes, hein? É um dos melhores zagueiros da América do Sul, não? Um dos melhores da América do Sul, um dos melhores do Palmeiras no século. Matéria que fizemos eu, você e Felipe Zito, uma entrevista em que a gente falou de muita coisa com o Gomes, mas praticamente quase nada de futebol, né? A gente falou muito sobre a vida do Gomes, a infância do Gomes. Hoje, um dos grandes hobbies, né, uma das grandes alegrias da vida dele é estar na sua fazenda, por isso Aí, que a belezinha. matéria com Beck de Fazenda, né, do Gustavo Gomes. Nesse caso é literal a coisa, né? Realmente ele é um cara que é da fazenda, ele tem uma fazenda no Paraguai, e falou muita coisa pra gente, assim, muito legal. Ele queria ser advogado antes de virar jogador. Tem uma história de que ele tentou entrar na base do Libertad, o Libertad não o quis. Ele estava jogando em time amador, mesmo com 14 anos de idade. É amador, teoricamente profissional, né? Uma equipe de jogadores acima de 18 anos. Ele, aos 14, jogando com eles. E aí, assim, ele começou a ir para a seleção de base do Paraguai, mesmo não sendo jogador de times oficiais, e acabou depois sendo contratado pelo Libertad. Ele fala muito da relação dele com a família, aí na foto ele com os pais, o porquê, né, do número 15 que ele usa desde que perdeu o Diego Barissoni, que foi seu companheiro no Lanús, era o companheiro de zaga dele, morreu num acidente, e aí desde então ele usa a camisa que era desse companheiro.
E ele, o que mais o que a gente pode citar mais aqui, Fabrício, de coisas interessantes que o Gomes falou? Foi bastante longa a conversa, a gente conversou com ele por quase 50 minutos, né? E ele também é um cara muito, muito ligado à família e à religião também, né, Fabrício? Vamos falar algumas curiosidades sobre o Gustavo Gomes aqui. Primeiro, ele é devoto do Padre Pio, que é um franciscano, segundo ele, que mudou muito a vida das pessoas e sofreu muito com o pecado das pessoas. Ele tem várias tatuagens religiosas, é um cara muito religioso, costuma frequentar a igreja. Que mais? Gustavo Gomes, a gente falou na live, está comendo pouca carne, porque ele quer. Que mais que temos aqui? Ele falou sobre política também, ele gosta muito de ler livros sobre política, olha só, e ler muito sobre política no geral. É curioso até, né, um jogador isso, mas ele não se mete muito nessa questão. Fala que não. Se tem um pensamento de esquerda que ele gosta, ele pega. Se tem um pensamento de direita que ele gosta, ele pega. Que mais? Falou sobre vários assuntos. Ele é amigo do Felipe Araújo, como até falamos na live ontem, do cantor Felipe Araújo. É um cara muito família, gosta de ficar em casa. E o Gustavo Gomes, ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele não vê futebol. Na casa dele não entra futebol. Ele assiste desenho com as crianças, mas futebol é só o Palmeiras, é só jogo do Palmeiras. Esse negócio de ficar vendo campeonato europeu, essas coisas com o Gomes não existe. É curioso, né? Porque isso vai de cada jogador. A gente vê muito o Felipe Melo nas redes sociais, postando que está assistindo o jogo da Europa. Ele joga muito jogo de videogame de futebol, de computador de futebol, ele meio que vive muito futebol. E o Gustavo Gomes é o contrário. Ele não quer saber de futebol, ele quer saber de política, das notícias do Paraguai, de fazenda, e várias coisas interessantes. Então fica aí a chamada para vocês entrarem lá na página do GE, do Palmeiras, que vai ter esta matéria feita por Thiago Ferri, Felipe Zito e eu, Fabrício Crepaldi, esta bela matéria sobre Gustavo Gomes. Agora a gente tem para rodar para vocês aqui, Diogo Venturelli, como é o mago das mudanças aqui, já vai tirar o Gustavo Gomes, como já aconteceu, e vamos rodar a entrevista de Rafael Veiga. Rafael Veiga falou agora há pouco à TV Palmeiras, lá no Uruguai, depois do treino, o último treino do Palmeiras antes da final, e o Rafael Veiga falou para a TV Palmeiras. Vamos dar uma conferida aí nas palavras do grande destaque do Palmeiras nesta temporada. É lógico, quando a gente sai, igual foi ontem, anteontem, não sei, e vem para cá e a gente vê toda aquela festa, eu particularmente me sinto do outro lado também, porque eu já vivi isso, né? É um momento especial, é um momento onde realmente dá para ver ali a gente dentro do ônibus, o que cada um sente, imagina, enfim, né? A dedicação de cada um de realmente, poxa, às vezes sair do trabalho para estar lá, para estar participando desse momento com a gente. Então foi linda a festa, né? E nós, jogadores, a gente com certeza vai dar o nosso máximo para retribuir tudo o que eles fizeram. É um estádio que, quando falaram que ia ser este, né, eu procurei na internet, já achei muito bonito, mas hoje quando eu cheguei lá eu vi que era muito mais bonito do que eu tinha visto, né? O campo impecável, né? O estádio, o vestiário, tudo. Então acho que é um estádio legal aí pra gente conquistar a segunda Libertadores consecutiva. Pelo lado do Palmeiras, você, o Rony e o Everton concorrem ao prêmio de melhor jogador, enfim, uma votação popular da torcida, concorrer a um anel de melhor jogador. Como que você vê também essa disputa, né, entre aspas, se é algo também que te motiva mais? Com certeza é algo que motiva, não é o mais importante, né? O importante sempre vai ser o título, a gente ganhar, enfim. Mas é algo que motiva, né? Eu estava até ontem conversando com o Everton, é um reconhecimento, né? E querendo ou não, a gente não pode achar normal isso. É só não. Quando vem no papel lá escrito que eu ganhei da Conmebol, que a gente está entre os 6 melhores jogadores, né, da América Latina, América do Sul, a gente tem que realmente ser grato por isso, porque é muita gente que joga futebol, né, e a gente ser reconhecido por isso é algo muito grande na minha carreira. Olha, jogar contra o Flamengo sempre é difícil, né? A gente sabe que a equipe deles tem bons jogadores, né, jogadores que são decisivos, mas eu acho que uma final é um jogo à parte, né, detalhes que definem a partida. Eu acho que, acima de tudo, a gente está muito concentrado em cada detalhe, né, competir, ser intenso, eu acho que esse é o principal. Tá aí, Rafael Veiga, que, para quem não sabe, aliás, momento fofoca aqui, né, momento TV Fama. Rafael Veiga namora com a irmã do Luan Santana, hein?
Para quem não Ok, sabia ok. dessa informação importantíssima, Rafael Veiga namora com a irmã do Luan Santana. Que o Luan Santana é corintiano, inclusive, se eu não me engano, né? Imagino Eu não que tenho a menor ideia. Não, eu acho que sim. O almoço da família de domingo deve ser engraçado. Thiago Ferri, o Rafael Veiga pode ser considerado o melhor jogador da Libertadores em caso de título, né? Geralmente vai para o campeão, mas pelo que ele apresentou nessa campanha, é justa essa indicação? Eu acho que é. Bom, até talvez na Libertadores em si, colocaria talvez o Rony um pouco acima dele, mas eu acho que tá justo. Ele, o Everton e Rony são alicerces do Palmeiras nessa campanha. Acho muito, muito justo. Só aproveitando para falar que o Palmeiras divulgou há pouco as informações do treino, né? As poucas informações do treino. O Palmeiras só informou que encerrou os preparativos para a final, depois de fazer o reconhecimento do gramado no Centenário, trabalhou no gramado do Parque Central, que é o estádio do Nacional. Foi uma atividade em campo reduzido, uma atividade de passe e marcação, com toques limitados na bola, depois treinos de cobrança de falta, pênaltis, finalizações, e o Felipe Melo estava nas fotos, calçou chuteira, foi para o campo, tem imagens ali dos jogadores demonstrando, me parecia até pela forma como eles estavam comemorando, que era um recreativo, era um rachão no finzinho ali do dia, e o Felipe Melo bastante empolgado, abraçando ali o Danilo, imagino que tenha sido o gol da vitória, porque depois tem aquela tradicional foto posada do time que vence, né, o recreativo, e o Felipe Melo estava nessa foto, Gomes também, enfim. Então, o Felipe Melo pelo menos foi a campo nessa véspera do jogo. Vamos ver o que o Abel Ferreira vai definir, vai anunciar uma hora antes da final da Libertadores amanhã. Muito bem, Palmeiras fez então no estádio Gran Parque Central, o estádio do Nacional, o último treino antes da final de amanhã contra o Flamengo. Antes da gente encerrar nossa live, vamos falar de um assunto delicado, Thiago Ferreira. Você está preparado? Acho que não, mas tudo bem. Não, é muito delicado. É Lá delicado vai. para os palmeirenses, porque o que tem amanhã? O que tem amanhã? Tem a final da Libertadores. Isso significa o quê? Que temos a possibilidade de disputa de pênaltis em caso de empate. E isso tem sido um problema gigantesco para o Palmeiras, que perde todas as disputas de pênaltis que tem, exceto a final do Paulistão contra o Corinthians, ele perde todas. Isso é um problema sério. E também no GE a gente trouxe uma matéria muito completa, com números muito extensos, do desempenho de pênaltis dos dois times, dos dois goleiros também. O Diogo Venturelli colocou aí na tela para a gente. Por exemplo, o nosso queridíssimo Everton. Foram 55 pênaltis batidos contra ele desde que ele chegou ao Palmeiras. Tomou 40 gols e evitou 15, sendo que foram 9 defendidos, 1 para fora e 5 na trave ou no travessão. O Everton, a gente sabe que é um bom pegador de pênalti, né? Ele tem um histórico muito interessante pelo Atlético Paranaense, pela seleção brasileira e pelo Palmeiras. O problema é que o Palmeiras não ajuda, né? Tem sido uma questão horrível para o time, disputa de pênaltis. E assim, nos últimos tempos, só recentemente, a gente vai lembrar de Defensa e Justiça, Flamengo, a Mundial de Clubes contra o Al-Ahly, CRB, que foi marcante. Isso de quanto tempo? 1 ano para cá? Então, é um problema grande para os jogadores do Palmeiras se essa disputa for. O Everton é um grande pegador de pênaltis, assim como o Diego Alves também é, né? Ele chegou no Brasil com essa marca de ser um grande pegador de pênaltis. A gente até vê que ele tem uma média maior que a do Everton, né, de pênaltis defendidos. Ele pegou 14 em 49 pênaltis batidos contra ele. Mas é um probleminha para o Palmeiras se for para os pênaltis, né? Pelo que o time vem apresentando nos últimos tempos, é complicado, né? Além do Veiga, que nunca errou pênalti pelo Palmeiras, tem o Gustavo Scarpa que errou só um, mas os outros jogadores não dão muita confiança. Tem palmeirense que tem um meme que sempre quando tem pênalti o pessoal se coloca, né? Resolvidos os problemas do Palmeiras. Os batedores de pênaltis, aí o Veiga, 15 pênaltis, os 15 ele acertou desde que ele está no Palmeiras. O último pênalti que o Veiga errou foi no Atlético Paranaense em 2018, na Sul-Americana de 2018. Então aí o pessoal fala, bom, coloca disfarces no Veiga. Vai o Veiga, bate a primeira bola, depois no segundo vai o Veiga loiro, depois na terceira o Veiga com barba, o Veiga careca, e assim resolve. Ele bate
todos os pênaltis. Porque ele é de muito fato, bom, né? É uma diferença muito, muito grande, assim, né? Eu gosto também da forma como o Scarpa bate pênaltis. O Scarpa São parecidas também... até, né? Assim. Sim. Eles não têm aquele estilo batem sempre do mesmo jeito, né? Como era o Luiz Adriano. O Luiz Adriano começou a errar todos os pênaltis porque batia sempre do mesmo jeito, né? Tava batendo ali fraquinho ali no canto, o goleiro sempre pegava. Eles variam bastante. Esses dois são caras que dão uma confiança, né? Quando vão bater. O Patrick perdeu agora contra o Atlético Mineiro, mas acho que ele também teve bastante mérito do Everson, foi uma boa defesa. Mas sem dúvida, é uma coisa que se for para pênalti, o Palmeiras vai ficar tenso. Além do que, né? Se for para pênalti, teve prorrogação antes. Então imagina o Palmeiras, depois de 120 minutos, chegar aí para decidir esse título nas penalidades mais uma vez. É isso aí, temos possibilidade de pênaltis. A gente vai encaminhando para o fim da nossa live. E, Thiago Ferri, antes da gente fechar de vez, eu vou fazer uma pergunta para você que todo palmeirense quer saber. O Augustus Klebson mandou para a gente no Twitter. Existe a chance do Abel sair do Palmeiras caso perca amanhã? Não. A gente está falando em condições normais, né? Mas de qualquer forma, eu acho que não, até porque a Leila Pereira, presidente eleita, que inclusive viajou hoje para Montevidéu, ela assume o clube no dia 15 de dezembro e ela já falou em entrevista ao Felipe Zito que ela deseja a permanência do Abel para 2022 e o Abel tem contrato. O Abel tem contrato, é uma multa para os dois lados, não é uma multa baixa. Se não me engano, a multa é de 1,5 milhão de euros, né, Fabrício? Sim, por aí, mais ou menos esse valor. Então, assim, é um valor razoável para os dois lados. O Abel já teve propostas para sair, não quis sair. Nesse momento, a gente não tem informação de alguma proposta que tenha vindo, até porque, assim como o Palmeiras repete que o foco era todo na final e por isso não queria falar de reforços, quem poderia sair, quem vai ficar, o Abel também não tá levando muito para frente sondagens que recebeu. A mais recente foi do Fenerbahçe, da Turquia, mas já tem ali uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, e não foi para frente, ele não quis sair. Então, nesse momento, a impressão é de que o Abel vai permanecer. A gente vai ver, de fato, quando a Leila assumir a partir do dia 15 de dezembro, mas esse cenário de o Abel sair, depois, ainda mais depois da final da Libertadores, não temos nenhuma informação de nada nesse sentido. Muito bem, era isso que o torcedor palmeirense queria ouvir de você. Abel Ferreira não tem nada para sair neste momento ou depois. Tudo que acontecer será novidade. Ele tem contrato até o fim de 2022. Thiago Ferri, um grande abraço a você. Temos podcast daqui a pouco no ar, não é mesmo? Temos a cobertura total em notas, que Felipe Zito está mandando do Uruguai, está trabalhando muito, inclusive. Nosso podcast daqui a pouco no ar, cobertura completa. E amanhã tem a gente de novo, certo? Um grande abraço para você. Um abraço, Fabrício. Um abraço aos nossos internautas que acompanharam a live. Amanhã tem tempo real, tem live, vai ter um monte de conteúdo, além do conteúdo que a gente já tem no site hoje e programado para amanhã. Se você está nervoso, está ansioso, ouça nosso podcast, leia as matérias, veja nossos vídeos, aproveite e prestigie o nosso trabalho. Estamos aqui para servi-los. Não é isso, Fabrício? Exatamente. Estamos aqui para fazer o melhor para vocês. Olha que coisa maravilhosa para encerrar a live. Agradeço a todo mundo que participou com a gente pelo Twitter, que participou aqui na página de comentários, que participou brigando no YouTube com os flamenguistas. Vai lá na live do Flamengo também e fica falando um monte do Palmeiras lá. Enfim, muito obrigado a todos. Amanhã a gente volta com mais uma live aqui no GE. Sábado, 17 horas, Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores. Cobertura completa aqui no GE. Um abraço a todos e até a próxima.